veja a situação perigosa que nós temos na Ucrânia hoje. Os russos não podem, consideram isso uma luta vital para eles, existencial. E os americanos e europeus não podem aceitar uma derrota, porque ficariam desmoralizados, tanto que investiram nessa questão da Ucrânia. Então, nenhum dos lados consegue back down, consegue recuar. Não há nenhuma chance de acordo no curtíssimo prazo, pelo menos, né? Talvez o Trump tenha esse lado positivo de abrir um diálogo com a Rússia, né? Talvez. Mas vamos ver, isso aí depende muito também do establishment militar, que tem interesse nesses conflitos, né? Para não falar, gente, é incrível o desgaste americano com a questão de Israel e Gaza. É incrível que os americanos se disponham a pagar o preço que estão pagando para endossar o comportamento criminoso do Netanyahu. Isso não é coisa de país que quer liderar o mundo, que tem peso no mundo. Eles estão jogando no lixo todos os valores que eles defendiam e agora estão reprimindo os movimentos estudantis. Ou seja, nem a democracia eles respeitam mais, a deles própria, em território americano. Então, isso que está acontecendo nas universidades, Paulo, é um indicativo, né? Um sintoma grave dos rumos que a democracia americana está tomando. Sintoma muito grave. Porque eu lembro que a última vez que isso aconteceu nessa escala e nessa violência foi na Guerra do Vietnã, e a gente sabe como é que a coisa acabou, né? E a Alemanha não está longe do mesmo comportamento, né? Então o Ocidente está se desmoralizando, o que é bom, em certo sentido, porque nos livra de um poder, nos diminui o risco de predominância de um poder que tem sido historicamente mais negativo do que positivo, né? O imperialismo ocidental, mas, por outro lado, cria uma vulnerabilidade, cria uma incerteza muito grande, porque essa potência declinante, ela não está conformada com o declínio, e está dando coisa para tudo quanto é lado, provocando conflito em tudo quanto é lado, né? Então é uma situação altamente vulnerável, por isso que nós dizíamos no início da nossa conversa, né, que o Brasil não pode ficar dando uma de tolo, desarmado, confiando na sua sorte, confiando na sua história de pacifismo, num mundo cada vez mais conturbado, né? Mas é que tá, Paulo, a luta que eu travo aqui, é muito bom quando você vem aqui, a gente conversa, exatamente, eu converso muito com o professor Legênio é do Partido Comunista, a gente conversa muito, se dá muito bem com o Luiz Felipe, com todo mundo. A gente conversa com as pessoas, escuta as pessoas, respeita as divergências. Mesmo quando o cara diverge, eu faço de conta que eu não escutei, cara. Eu não esquento a cabeça com isso. Mas a gente tem que fazer uma frente nacional em prol do nacionalismo e do desenvolvimentismo, Paulo. Pegar o que tem de comum na direita, o que tem de comum na esquerda e construir uma frente, fazer uma concertação, um pacto de Montreux, o que quer que seja. Mas nós não vamos chegar em lugar nenhum no Brasil com essa polarização. Eu me preocupo muito com isso. É uma preocupação muito grande que eu tenho. E eu acrescentaria um elemento importante aí. Não há nacionalismo sem povo, né? Então o povo brasileiro precisa ser recuperado. Educação, saúde, renda, emprego de qualidade, né? E porque senão o nacionalismo não se sustenta, ele tem que ter a base social popular, né? Sim. A estratégia tem que ser nacional popular, como foi no tempo do Getúlio, por exemplo, no tempo do Juscelino, né? É importante que todos os nacionalistas tenham isso em conta. Por exemplo, o Bismarck, primeiro-ministro alemão do final do século XIX, ele era ultraconservador, era da classe proprietária prussiana, mas ele entendeu que precisava inaugurar uma política distributivista. Ele foi o criador do Estado de Bem-Estar Social. O maior representante da direita alemã inaugurou o Estado de Bem-Estar Social no mundo. Entende? Mas, Paulo, por isso que eu aposto o diálogo. Vamos voltar a falar do Nixon. Gente, o Nixon era um falcão, um anticomunista ferrenho. Ferrenho mesmo. Ferrenho. Acabou com a guerra do Vietnã e trouxe a China de volta para o mundo. Então a gente não pode perder a esperança, porque às vezes você tem, fulano é super, não dá não. Cara, às vezes é esse cara que vai fazer a mudança. Talvez um democrata não conseguisse fazer o que o Nixon fez. Sim. Talvez alguém... Você vê, o Lyndon Johnson, ele estava numa situação de desespero, né? Ele não quis nem se candidatar de novo.
Então a gente tem que ter esperança, né? Manter o diálogo aberto. A realidade é muito complexa, né? A sua colocação é perfeita. O Nixon pôde fazer o que fez, abertura com a China, maoísta, né? Porque tinha credenciais firmes anticomunistas. Só o Nixon poderia ir à China. Sim. É uma coisa fantástica, né? O que ele fez olha, Paulo, eu acho que passado o tempo, daqui a alguns anos, não agora, mas passado alguns anos, quando a história ela dá aquela decantada, os ânimos serenarem, eu acho que os Estados Unidos eles vão trazer o Nixon para o ponto da história onde ele deveria estar, que era uma pessoa que, com todos os seus defeitos, seus problemas, etc., que todos têm, uma verdade, não somos perfeitos, mas a obra que ele deixou foi muito importante. Né? Lembrar que aqui no Brasil, comandante, salvo engano meu, quem abriu relações com a China comunista foi o governo Geisel. Sim, o chanceler era o Saraiva Guerreiro. Isso. E o primeiro embaixador nosso, se não me falha a memória, foi o Ítalo Zappa, grande brasileiro. Foi o Ítalo Zappa. Mas, Paulo, você não tem noção da pressão que o Geisel sofreu por causa desse caso da China. Os militares mais radicais. Ele sofreu. O Geisel, ele enfrentou muitos tropeços dentro da casa. É que ele tinha, exatamente por ser quem ele foi, um dos artífices do golpe de 64, exatamente por essa credencial que ele conseguiu fazer isso tudo. Se o Geisel não tivesse aquela biografia dele, muitas coisas ele não em 77 tentaram derrubar ele, o Frota tentou dar um golpe. Semelhante ao Nixon. O Geisel fez fazer o que fez porque tinha credenciais sólidas anticomunistas, né? E fez a abertura brasileira para a China, na esteira da abertura. Não só China, Angola, reconhecimento de Angola também, foi no governo dele. Bem lembrado. Angola que estava cheio de cubanos, né? Sim. Então, você vê que algumas coisas são complexas na realidade. Não se pode ter uma fórmula simples, né? Tudo é misturado, tudo é contraditório, sabe? Isso faz parte da vida política e da vida em geral. Mas o problema todo é que a polarização ela destrói isso. O que a polarização vê? O cara já polarizado de direita vê aqui e fala, tem dois comunistas conversando. E o cara de esquerda, o Paulo está falando do Geisel, ele é fascista. É isso, é um reducionismo barato, pobre, estéril em termos de ideias. A gente não vai avançar para lugar nenhum com isso, gente. Eu tenho até raízes familiares, sabe? Nesse assunto, comandante, porque o Geisel fez uma coisa muito importante na área nuclear, fez um acordo importantíssimo com a Alemanha e criou o programa nuclear brasileiro. Quem negociou esse acordo e conduziu o programa foi meu pai, Paulo Moreira. Seu pai foi o primeiro presidente da Nuclebras, né? Foi o negociador do acordo com a Alemanha. Acordo que desagradou os americanos, desagradou os soviéticos, porque as duas potências nucleares não queriam nada que se assemelhasse à disseminação do poder nuclear. Então, esse programa nuclear brasileiro foi atingido pela esquerda, pela direita, aqui dentro. Muito. Meu pai lutou muito para esclarecer essa questão. Me lembro da luta dele para desfazer os mitos, né? E o Geisel é que bancou isso, entende? Então, quem não conhece o governo Geisel é que fica esses chavões. Esse foi ditador. Tá bom, mas ele também fez a abertura, né? A distensão lenta e gradual. Mais lenta do que a gente queria, certo? Mais gradual do que a gente queria, mas fez, né? Os outros presidentes não fizeram antes dele. Não, se não fosse... Olha, Paulo, eu acho assim, se não fosse o Geisel, não ia sair. O Médici jamais faria isso. Qualquer outro que se colocasse no lugar do Geisel aí, as coisas não iam acabar. Ele era assim... eu acho que ainda vai levar muito tempo no Brasil para a gente entender o Ernesto Geisel.